Começando. 3, 2, 1. Bom, eu acho que agora a gente de fato está ao vivo, depois de alguns testes aí. E aí, Caio, como é que você tá? E aí, Hugo, tudo tranquilo? A gente tá aqui esperando ansiosamente, né, para falar para todo mundo sobre os bans e unbans da nova season de Velho Vintage e ninguém mais, ninguém menos do que Hugo Moretti para falar para vocês aí, pessoal. Então, galera, foi um processo meio trabalhoso, assim, de pesquisa, muita conversa com o Caio, mas a gente conseguiu chegar numa conclusão que eu acho que todo mundo vai... Espero que todo mundo goste, se não gostar também eu não tô nem aí, porque a gente tem que se divertir. Eu vou começar falando aqui dos unbans, né, do que a gente está desbanindo para a primeira season aí do Covil, e eu acho que vocês já conseguem ver aqui na minha tela, tá bem claro para todo mundo ver. A primeira mecânica que a gente vai desbanir é o Cascade, né, eu deixei aqui no Scryfall. São 53 cartas listadas no Scryfall, que tem a keyword Cascade, né? Vou dar uma passadinha muito rápida aqui, um briefingzinho muito básico, só pra, tipo, abrir mesmo a mente da galera, tá ligado? Tipo, a gente desbanindo o Cascade, muitos decks malucos podem aparecer, decks que já existem em teoria, né? Mas nada impede também da galera fazer build, né? Eu tava falando com o Caio, cara, tem um bicho que é Cascade, 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 essa Hydra aqui, ó, Apex Devastador, né? Tipo, muita coisa, né? Mas, assim, não é nada pro Velho Vintage, né? 10 manas você faz no 2 aí. Exato. E aí, desbanindo o Cascade, a gente tomou algumas precauções aí para não quebrar, né, o formato inicialmente, mas é isso, galera. Primeira mecânica desbanida de hoje acho que não sei se para surpresa da galera, mas para felicidade de alguns, sei que o Thiago vai ficar bem feliz, que ele queria montar um Hypergenesis. Muita coisinha legal aí para fazer. Entretanto, a gente tem, pessoal, mais pra frente, notícias sobre o que do Cascade talvez não passará dentro de um contexto geral, né? Porque, enfim, se desbanirmos o Cascade, teve uma razão, né? A gente não deixaria o formato totalmente solto. A gente tenta fazer um balanceamento, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente, né, dá uma abertura aqui pro Cascade, a gente também dá uma segurada em algumas cartas que podem criar alguns combos. É claro que a gente não é onipotente, né? A gente não tem como visualizar todas as possibilidades, mas foi o que eu falei, foi um trabalho intensivo de pesquisa, de conversa, né? Dá numa página só. Passei aí para todo mundo que teve a curiosidade. Essas são as cartas do Cascade. A gente pode ir para a próxima keyword, então? Podemos. Próxima keyword aí, para alegria de muitos e por spoiler de muita coisa que apareceu aqui na tela que não deveria. Meu Deus, eu tô velho. Achei, tava em último aqui, sorry. O Storm, galera. A gente vai também desbanir o Storm. O Storm tem uma quantidade um pouco maior de cartas. Aqui no Scryfall tem 71 cartas listadas com a keyword Storm. E assim como o Cascade, a gente está abrindo a porteira aí pro Storm, pra galera poder uns decks, algumas mecânicas malucas. Mas a gente também vai dar uma segurada em algumas cartas para, enfim, o Storm ser plausível, né? Não sei se o pessoal deu uma pesquisada. Eu vi em alguns sideboards aí no evento cartas boas que são tipo R$1, R$1,50, que conseguem dar uma segurada muito boa no Storm, inclusive artefato, né? Que é carta incolor, sabe? Então, tipo, depois de debater um pouco com o Caio, eu fiquei tranquilo para desbanir, que eu acho que dá pra gente testar. Fato é, pessoal, que é o seguinte, o Storm, apesar de ser algo extremamente problemático, ele é algo extremamente caro para o que efetivamente faz o formato rodar. Então, Verdade. A gente vê que apesar de ter mais cartas, você tem menos possibilidades de quebrar o jogo do que um Cascade, por exemplo. O core do Cascade, né, tipo Violent Outburst, os macacos, né, e os elfos, eles é um kit bem barato, né? Agora, como o Caio falou, você vai montar um deck de Ignite Memories aqui que tá aqui na tela, boa sorte. Tem que, além de você ter um deck building bom, né, ou antigamente, para quem é das antigas aí, o Mind Desire, tipo, não é fácil. Não é fácil e eu tentei fazer uma lista e agora com essas mudanças que a gente fez, eu acho que ficou legal. Então, a segunda keyword também desbanida foi o Storm. Algum adendo, Mr. Caio? Nenhum. Como foi dito antes sobre o Cascata, a gente também tomou cuidado, dificultar um pouco, né, o Storm. Isso aí vai vir quando a gente estiver falando sobre os bans e restrições, mas sem spoilers ainda, sem spoilers. Cascata e Storm estão já falta spoiler desbanidos. que eu dei aqui na tela.
Cascata Storm desbanidas, mas ainda tem um desban, aqui um unban, Tem. para falarmos sobre. Que esse aí, inclusive, não tem contrapartida de ban e de restrição, né? Exatamente. Esse Amban aqui é tipo, eu fui muito cético, né? Mas o cara me convenceu, porque tem muitas preocupações, só que a gente tem que meio que deixar o circo pegar fogo um pouquinho, né? A ideia do formato, né, do Vivi não é restringir a felicidade de ninguém, muito pelo contrário. O formato ele é muito aberto e ele possibilita que a gente tenha a criatividade solta, né? Então a gente vai deixar, tá ligado? Vamos ver o que a galera traz aí, quais são os decks. Imediatamente eu mostrei a Caves of Chaos Adventure pro Kai, ele falou, Kai, esse bicho no comando. Aí me falou o combo que ele usa, tá ligado? Então, tipo, possibilidades aí são, eu acho, até muito mais fáceis de se fazer do que com as mecânicas anteriores, o Cascade e o Storm. O Cascade, ele é uma... E o Storm também já se podem considerar mecânicas antigas, né? Verdade. Quando a gente vê algo como uma dianteira chegando, a gente sempre tem uma preocupação, porque o power creep das cartas ele tende a ser muito maior atualmente do que era antigamente. Verdade. Mas assim, o que a gente viu, né, é que, na verdade, teve até uma discordância aqui na curadoria, porque a preocupação de fato, é algo muito forte, principalmente quando se consegue abusar, né, da entrada, se abusar, né, de um ETB, mas a consistência dos decks que tem iniciativa, né, de Initiative, tem sido uma consistência menor do que outros decks, né, como os que tem Cascade e Storm. Na verdade, Storm não, desculpa. Esquece o Storm. Porque o Storm ele é bem consistente se você faz uma lista medíocre. Mas Cascade, por exemplo. Sim, e eu acho que o que vale mais a pena ressaltar, né, para quem também não está familiarizado com mecânica, é que a iniciativa, quando você toma ela, no caso, digamos que eu use aqui esse bichinho aqui, o Underdark Explorer, para ganhar a iniciativa, né? Aí eu vou entrar nessa dungeon aqui, na Undercity, é sempre nessa dungeon, né? E você vai escolher os caminhos, né? Todos eles são muito interessantes, né, para qualquer tipo de formato construído ou selado. Só que qual que é o lance? Para você pegar, o seu oponente pegar a iniciativa de você, ele tem que bater em você, né? Tipo, é combat damage. Então, nossa loja está com um ambiente muito agressivo. Então, como o Caio falou, é inconsistente. Você cria um deck, você rampa a iniciativa, você, né, abusa isso de alguma forma. Contra o Mono-Red, o cara faz monja, Monsters Rage, pega a iniciativa de você, pega o terreno, entendeu? Então, tipo, é muito complicado ser consistente. Então, conversas, como ele falou, a gente teve umas discordâncias aí na curadoria, mas a gente também vai dar um unban numa mecânica que eu achava que era problemática, mas a gente vai seguir. Tem mais algum unban, Caio? Eu não me lembro. Nenhum unban especificamente. Beleza, então vamos pro Banhammer, então? Já vai pro Banhammer falar sobre os banimentos e restrições. E eu já digo com spoilers aqui, pessoal, que não estamos mais com bans de keywords. Não temos mais bans de keywords. Ou seja, você que pensava que algo específico iria ser banido, não, tá tudo livre. Agora cartas especificamente que compõem as keywords estão sendo de fato. Banido. As keywords estão sendo de fato banidas. Beleza, estamos aqui, gravando de novo a tela. Beleza, vamos lá. E voltando, pessoal, só para falar o que provavelmente não foi gravado aí na transmissão, é que não temos mais bans de keywords, né? Não temos bans de keywords, mas cartas problemáticas que faziam com que as keywords antes banidas, né, realmente fizessem sentido, agora
estão tendo um pouco mais de atenção por nossa parte. E agora vamos para Hugo falando sobre a primeira carta, né? É o Mr. Channel, né? Tipo, o Channel, na minha opinião, ele monta o melhor deck do formato em termos de competitividade, né? Que ele chama Channel Mirror. E muitas mecânicas e coisas que você faz com o deck, mas basicamente o que você quer fazer é exilar, né, o macaco e a elfinha que geram mana e fazer uma carta com Cascade, que as cartas de Cascade, se eu não me engano, a gente passou ali, mas eu não vou ter 100% de certeza, elas são, o mínimo custo é 3, né? Então o que isso quer dizer? Você vai fazer uma cascata e a única carta que você vai ter no deck, literalmente, que custa menos de 3 é o Channel. Então você pode ir no turno 1, né? E não precisa ser no turno 1, mas no turno 2, fazer lá um Violent Outburst, algum Cascade para 3, e fazer o Channel. Se você está no turno 2, a não ser que você esteja contra o Mono Red, chances são que você esteja com 20 de vida. Então, esse deck em específico, ele consegue gerar 19 manas, né? Porque o Channel te dá essa habilidade, você gasta 1 de vida e gera uma mana incolor. E com uma série de steps, né, de passos que ele faz, ele consegue ganhar o jogo. Usando, no caso, essa carta específica, que é o Lich Mirror, que ele é custo 5. Se você for perder o jogo, né? Ao invés de você perder, você reseta para 20 de vida, você compra 7 cartas, embaralhando tudo que está no seu deck de novo. Então você fica fazendo vários loopings, o deck é lento, ele tem que passar por 3 a 4 loopings para poder, de fato, matar o oponente, né? Mas é um clock, assim, muito fora do que a gente está propondo para a loja, né? E o Caio também, de maneira muito astuta, comentou que, tipo, beleza, você não precisa fazer isso no turno 2, você pode fazer, tipo, Channel em Haku, tá ligado? Tipo, não é, assim, tirando o fator monetário, né, não é uma coisa tão... Não precisa ser um Enhaku, né, mas se você fizer, tipo, 2 Triplicate Titans ou qualquer coisa com o mesmo Power Level no turno 2, eu não acho que nenhum deck consegue tancar. Então, você pode colocar por causa de 4 tudo isso, a gente tá banindo Titans, né? E o cara vai destruir um e vai vir 3 bichos 3/3 e você vai perder o jogo do mesmo jeito, porque não tem quem segura. Inevitabilidade, né? E claro, você também pode fazer o combo clássico Channel Fireball, né? Matar o seu oponente com alguma outra forma de geração de mana que você tenha. Então, para desbanir o Cascade, o acordo foi esse. A gente desbane o Cascade, mas bane o Channel. E a gente tem muita curiosidade para ver o que vai acontecer com o Cascade, né? Eu comentei mais cedo, tenho certeza que o Thiago vai querer montar o Hyper Genesis, que é um deck também que é bem inconsistente. Então, o que a gente vai fazer tá de olho, né? Não é tipo assim, ganhou um torneio, ban. Não é isso. A gente tem que ver a consistência, quantas pessoas vão aderir, como que são as partidas, como é que é o feedback, né? A ideia é ter essa curadoria sempre muito saudável para todo mundo curtir o formato, né? Eu acho que o ban do Chain é muito saudável no final das contas. Perfeito. E é isso, vamos para a próxima carta, que foi efetivamente banida. Mr. Nado tinha sido restrito inicialmente na nossa ideia. Isso aqui acho que a gente pode passar bem rápido, porque para quem conhece o Nado, uma carta extremamente lenta para se combar, extremamente problemática. O grande problema dela para mim tá aqui. Ela tem 4 de bunda. Se ela morresse pro Bolt, Mono Red ia cagar 1 kg de merda em cima dela. Mas 4 de defesa é muita coisa. E é uma carta muito lenta, muito convoluto, combo, complexo. Pode gerar situações onde a pessoa que está usando o deck não sabe como vai combar, porque não é um combo determinístico, né? E Nado também, galera, ó. Banido no Modern, banido no Legacy, banido no Commander, né? Então, tipo, a gente tinha restringido ele, sendo que um deck muito forte do Value Vintage, uma das fontes que a gente usa são os torneios que acontecem lá fora, né? E tem um deck chamado Nado Breakfast, que basicamente mila o oponente, sendo que também tem recursos para, além de milar, fazer um combo com o Sun Titan. Novamente, combo lento, demorado, não é divertido de se jogar contra, e eu não acho que é divertido de se jogar com, porque diferente do Storm, onde você usa várias cartas para filtrar o seu deck, você usa cartas tipo Ponder, Preordain, para você poder fazer escolhas, né? Tipo, a mecânica core do Nado quando você dá alvo numa criatura, você basicamente revela a carta do topo, ou seja, você está comprando blind. Então você está fazendo todo o combo no blind. Se você flipar um terreno, você continua. Se você não flipar, vai para sua mão. Enfim, turnos longos, não determinísticos. Ninguém apareceu com um Nado. Então, para evitar que alguém faça um deck com um Nado, a gente dá o Banhammer definitivo no passarinho. Na verdade, aqui é forte? Mas é pior do que forte, é chato. É chato. É pior, ótima definição. É pior do que forte. É chato. Mas, assim, ninguém quer ter uma partida chata, né? Exatamente. O objetivo da gente é fazer com que haja saúde. Todo mundo queira voltar na semana seguinte, né?
Mesmo que tome 0-3, que nem eu tomei na outra semana, tipo, eu tô animado pra jogar na quarta-feira. E às vezes você vai vir com deck meme, que nem eu vim, que nem o Caio com o grande punch barreiras pilar do formato, mas a gente vai estar lá toda semana, botando a cara a tapa também. Exatamente. Próximo ban. Esse aqui sustenta bem aí o rolê. E galera, desculpa, pra quem tá atento, já devem estar vendo várias cartinhas aí, mas eu não tenho como passar mais rápido. Você não sabe se é ban, se é restrição, o que é, enfim. Esse é o Grape Shot banido, galera. Depois de muita discussão sobre o que a gente ia fazer com o Storm, o Grape Shot, de longe, é a forma mais fácil de matar o oponente, né? Jogadinha clássica, Grape Shot, Remand no Grape Shot de novo. Com um Grape Shot e um Remand, você dobra seu Grape Shot, né? Dobra mais um, né? Porque o Remand conta mais um pro Storm. E as outras formas de você, de fato, acabar com o jogo com o Storm, com a mecânica de Storm, elas requerem um deck build muito específico, né? Tipo, o Empty the Wars, por exemplo, que o Caio odeia, ele vai botar os Goblins e você, além de colocar os Goblins, tem que ter uma forma de dar ímpeto pros Goblins, né? A não ser que você faça, sei lá, 24 Goblins no turno 2, alguma coisa assim que eu não acho que dá pra fazer nesse formato de forma consistente, por causa do budget, né? O Grape Shot talvez você conseguisse matar o oponente. Nos testes que eu fiz um R-Storm, o deck era relativamente consistente no turno 4, né? Pra matar mesmo com o Grape Shot. Então, como a outra carta que mata é o Tendrils, ela custa 4 e é 2 pretas, né? Tipo, é consideravelmente mais complicado de você conseguir combar e matar uma pessoa, né? Mesmo que ela tenha o dobro da velocidade do Grape Shot, né? Ela dá 2 de dano. Então a gente vai abrir o Storm como mecânica, ver quem vai ter a vontade de buildar um deck aí. Novamente, eu acho que o sideboard no Vintage é absurdo contra o Grape Shot. Tem milhões de permanentes e cartas, desde Silence a artefatos, a encantamentos, que deixam o cara fazer só uma mágica por turno. Eu joguei muitos anos de Storm no Modern e cansei de tomar hate. E um argumento que eu usei pro Caio também, que é válido, é que o Storm sempre teve problema contra decks agro, né? Então, tipo, o field da loja sendo primariamente mono red e mono white, né? Agro, 50% do field da loja tem sido esse, né? O Storm naturalmente já vai ter dificuldade de existir, ainda mais ser efetivo, né? Para ganhar de Storm, na verdade, você tem 4 alternativas efetivas, né? Que é o Empty the Warrens, o Grape Shot, o Tendrils e uma carta que não consegue jogar pelo preço, que é o Brain Freeze. Se alguém conseguir jogar com Brain Freeze, aí beleza. Parabéns. Né? Parabéns, exato. Parabéns. Você conseguiu usar uma carta que vale quase metade do seu deck, provavelmente. Mas é isso. Né? O Grape Shot ele impede decks não criativos. Né? O Grape Shot ele é basicamente um coração, né, do Storm. Então, queira sim, queira não. Ele o arpa, né? Exatamente. Ele faz com que você, né, tenha que ser efetivamente criativo no seu Storm. Senão, você vai ou cair, né, no esquecimento, na vala, porque não vai poder usar o Grape Shot, vai ficar, né, nessa de eu não consigo ter 2 manas pretas, ou então, meu Deus, levei Turbo Fog por causa do Empty the Warrens. O cara que perde de Empty the Warrens com Fog, a gente já sabe, né? Se for eu, vocês podem me cobrar que eu vou reclamar, eu vou chorar, mas se eu tomar um Fog, eu vou apertar a mão da pessoa que tinha o Fog. Mas é isso. Muito boa. Beleza, então a gente encerra aqui os bans, né, Caio? Abertura. Sim, encerramos os bans. E agora a gente vai falar sobre... Eu acho que o que a gente mais tem para falar, né, que é as restrições, são algumas cartas, elas que vão efetivamente atrapalhar alguns formatos de deck e melhorar, dentro do contexto geral, né, a saúde do nosso pod. Porque a gente viu, de fato, algumas coisas não poderiam continuar acontecendo para... Vocês vão ver, eu vou entender exatamente, né? Porque o objetivo, na verdade, dessas bans e restrições é sempre mudar um pouco o formato para que a gente entenda, né, que dá para se promover um novo ecossistema dentro da loja. E esse ecossistema ele tem que ser um ecossistema que, mude um pouco o que está acontecendo em termos de meta. 2, seja divertido. E 3, principalmente isso, não seja algo a warpar o formato completamente, não descaracterizá-lo. Porque, por exemplo, se a gente for banir ou restringir todas as cartas que jogam no Vintage, não vai ser um Vintage mais. Né? Exato. Você usou uma palavra muito boa, né? Que é o warpar, né? Tipo,
teve um torneio, eu tava comentando isso com o Caio agora, poucos minutos atrás, teve um torneio grande na Star City Games, que é um grande referencial nos Estados Unidos, e eu tava assistindo um vídeo no YouTube do cara explicando como é que foi o metagame do top 16, top 32, né? E eu comentei até no vídeo que eu falei, cara, muito curioso que o field da loja tá muito parecido, porque no top 8 tinham 2 Burn, né, 2 Mono Red Burn, tinha um Affinity, e o campeão foi um Eldrazi Post, né, um Mono Green Eldrazi Post, com algumas pequenas variâncias assim do que a gente está jogando na loja, porque lá não tem representação de White Winnie, né? A nossa loja está basicamente jogando o que o formato é, o Value Vintage é. Agora, com essas restrições e bans, a gente vai estar criando o nosso formato, né? O formato do Value Vintage do Covil e o Value Vintage brasileiro, né? Porque essa ideia que o Caio deu de botar o teto de R$200, algumas pessoas talvez não saibam disso, eu comentei, mas para quem não sabe, né? O Value Vintage, inicialmente, ele é um formato criado pela comunidade lá fora e o teto dele é de 30 da moeda local, né? Então, tipo, lá na Europa ele é 30 euros e nos Estados Unidos ele é 30 dólares, entendeu? Então, tipo, a gente fica completamente perdido aqui no Brasil. Se a gente colocar 30 reais o deck, tipo, não dá nem pra chamar de pauper, né? Miserable o nome do formato. Porra, tá ligado? A gente não faz, não consegue. Acho que não dá pra conseguir 40 cartas razoáveis, né? Então, assim, 40 maybe. 40 maybe, realmente. Aí o cara falou, pô, vou colocar 200, né? Então, tipo, isso que a gente tá criando na loja, isso que eu falo, a gente, é todos nós, jogadores que estão comparecendo, a galera que tá trocando ideia, a gente tá gravando vídeo, é um formato nosso, galera. Então, tipo, a ideia é a gente se divertir e ter um formato onde tá todo mundo satisfeito, mesmo que não necessariamente satisfeito é ganhar, né? Então, a palavra que o Caio falou foi ótima. A gente não quer nada warpando, centralizando a loja, né? Então, sem mais delongas, eu vou falar dos que já estavam restritos e se mantêm, né? O primeiro, só em Michael Spawn. Acabei de comentar que teve um torneio grande lá fora, o campeão foi o Mono Green Eldrazi, com 4 copas de só em Michael Spawn. E essa carta no turno 3, que é o que o deck quer fazer, é programado para isso, ela é uma máquina. Ela é absurda, ela arrebenta qualquer tipo de curva que você possa ter, tira a land do oponente, e ela rampa para turno seguinte você fazer ela com o kicker, arrebentar outra land do cara e pegar uma land sua, sabe? É ridículo. Então, tipo, muita consistência, né? Mesmo com uma cópia só, quando você consegue fazer ela no turno 3, a vantagem é imensa, né? Então, pessoal, eu acho que válido, né? É no cast, velho. É no cast. Não tem como você anular isso, entendeu? Essa carta é problemática pela essência. A galera não sabe mais fazer carta de Magic normal, entendeu? Tem que anular o trigger dela pra você ficar vivo. Se você não anular o trigger, você tá lascado. Exatamente. Tá ligado? Mas assim, é uma carta muito Caio, boa pra ter uma variânciazinha, né? Sim. Eu só vou pedir um segundinho, eu vou dar uma sumida aqui na tela que eu preciso reorganizar meu setup. Vou deixar o Caio falar um minutinho aí. Da próxima carta, meu fone tá descarregando, que é o Dark Depths. E eu já volto para fazer comentário sobre o Dark Depths. Sobre o Dark Depths, a gente teve também inicialmente uma discordância na curadoria, porque é o seguinte, o Dark Depths ele é de fato uma mecânica, né? Eu falo uma mecânica porque ele joga só de um jeito se você joga dentro dele, né? Como turbo do deck. Ele é uma mecânica que ela é muito linear, né? Você vai querer descer o Dark Depths, fazer o Vampire Hexmage, né? Mais rápido possível e de repente tirar, né, os marcadores e você tem um 20-20 ali que não vai morrer mais nunca, né? Indestrutível. A não ser que você dê um PF ou você dê uns outros, depois vem um outro Dark Depths e em 2 turnos você morre novamente. E assim, isso aí de fato é algo problemático. Só que qual foi a discordância que tivemos? Isso ainda não apareceu na loja. E qual é a razão de colocarmos essa carta como restrito? Não queremos que apareça. Não queremos eu vou ter aqui. Você consegue me ouvir? Consigo. Ótimo. E o fez testes com esse deck e realmente é um deck que ele tem contorno? Tem. Mas o contorno ele é muito egoísta. Porque é o tipo de deck que warpa o formato ao ponto de... E outras cartas que foram restritas também tinham esse condão. E que se você não tiver a resposta para ele, quando ele entra, você perdeu o jogo. Né? Você literalmente perdeu o jogo. E o grande motivo... Termina, desculpa. Não terminei.
O grande motivo que eu acho que eu peguei um pouquinho do que você ouviu aí agora, o que você falou agora no final, é essa questão de warpar, né, cara? Porque, tipo, tem um deck que se chama Turbo Depth, né? Que ele é programado, ele é feito para fazer o Varitilage no turno 3. Então, tipo, bicho, boa sorte, tá ligado? Tipo, eu testei contra o Thiago, contra alguns decks. No turno 3, eu tô na play, eu consigo fazer, no final do seu turno, 20-20, bloquear o seu ataque. Se você tiver com deck tipo Prowess ou alguma coisa assim, boa sorte pra me matar. E na volta é 20 na sua cara. Como o Caio falou, terreno é muito difícil de lidar, entendeu? Então, restringindo, a ideia era até banir, né? Só que restringindo, abre-se possibilidades, parecido com o Storm, né? De bom e criativo deck building, né? Você pode criar um Abzan, um GW, ou até mesmo um Golgari, onde você vai utilizar outras cartas, né? Para ficar vivo, para poder dar um disrupt no oponente, e aí sim você eventualmente consegue pegar e fazer o seu Dark Depth, caso você queira, né? Inclusive no Legacy tem um deck que chama Land, uma das formas dele ganhar é com o Dark Depth, sendo que ele não faz só o Dark Depth, ele faz milhões de outras coisas também. Então eu dei a sugestão de restringir, o cara aceitou, porque realmente nos testes era muito opressor. E outra, o deck não era divertido de jogar com, né? Então não era maneiro de jogar com e também não era maneiro de jogar contra, tenho certeza, né? Então, tipo, por esse motivo o Depth está restrito também. E pessoal, é o seguinte, mesmo que você, digamos, estou com um Turbo Depth com uma restrita, você tem 4 Serum Powder, 4 Once Upon a Time, você tem 4 Ancient Stirrings, você vai pegar essa carta, não tem como você não pegá-la, entendeu? Agora, se vai ser a sua única alternativa de ganhar, assim, você só tem uma, né? É muito mais complexo. Muito mais complexo do que você ter 4, né? E, tipo, a eventualidade, né, tá muito mais do seu lado, né? Exatamente. Então, existe a possibilidade de fazer? Sim. Só vai ser muito mais improvável você ganhar só e somente com a alternativa. Exato. Bom, essa foi a primeira novidade, né? A restrição no caso do Dark Depth. Eu acho que a gente pode começar a falar agora, Caio, do deck que talvez... Eu não sei se vai sofrer, né? Porque foram testes que a gente fez também, mas acho que o arquétipo vai sofrer mais com essas restrições. Começando aqui pela Firebase Student, talvez para surpresa de alguns, não sei. O Caio conseguiu chegar numa lista, talvez ele seja a melhor pessoa para falar sobre essa carta. É o mesmo efeito, na verdade, né, que causa o Dark Deaths, né? Essa menina, ela trabalha de determinada forma pro deck que, assim, se ela chega turno 3 e ela ataca, você provavelmente perde o jogo. GG. O Mono Red Prowess, na verdade o Mono Red em si, né, nos últimos anos, tem tido um power creep que realmente, assim, tem se perguntado do porquê, efetivamente, os caras da própria Wizards têm colocado tanta recursão pro vermelho, né? Porque o vermelho sempre foi sobre você dar tudo que tem e não ter mais. Logo assim você tem a oportunidade de ganhar o jogo e agora tem que se reestruturar de uma forma muito, mas muito vazia. Isso. A gente tem feito testes, né? E é muito normal ela chegar a dar 12 manas, né? Turno 3 para você, e logo assim você, com cartas como Monsters Raid, como Temur Battle Raid, como Lunar Frenzy, ganhar dando mais 10, golpe duplo, atropelar para ela e ainda cavar coisa, né? Você vai cavando com as cartas que dão exile do topo, e simplesmente não é legal você ter que ter sempre um que seja Fatal Push, que seja Zost Plauchas, que seja para ter que mexer com essa menina. Outras cartas são problemáticas? São, no Mono Red, com certeza, principalmente as que foram feitas nos últimos 3, 4 anos. Como o Ratinho é problemático, o Goblin, ele é problemático. Até a Monja, né, é problemática. Só que eles ainda estão dentro do arquétipo Mono Red Prowess ou Mono Red ou Red Deck Queens, né? Então, Red Deck Queens, Então, dentro desse arquétipo, né? Ela não, ela realmente ela dá muito mais do que o deck poderia pedir, né? Aí foi feito. Foi muito engraçado porque o Caio fez o primeiro teste comigo, né? Aí, tipo, a gente testou o deck contra alguns arquétipos
E aí ele conseguiu fazer ela no turno 2 alguns jogos, eu acho que uns 4 ou 5 jogos. E a gente começou a falar, cara, tá dando 18 de dano no turno 3. E tipo, e ele pode crer, tipo, a gente testou de novo, ó, você tá dando 21 de dano no turno 3, pô, a gente só fazia a conta, sabe qual é? E tipo, galera, 21 de dano no turno 3 por causa... E a gente começou a perceber que era por causa dela, né? Porque ela tava gerando mana e tava ganhando repulsão e dando prowess e trigger, e se eu tiver com a Swift Spear na mesa, ela fica imensa também, porque ela ganha os triggers do prowess, né? Então, tipo, absurdo. A sua carta é absurda. E ela não quebra nenhum formato, mas ela deixa, né, a situação muito parecida com o que o Dark Depths deixa. Né? Então a gente planejou simplesmente fazer com que isso aí não eventualmente ultrapasse o formato. Só que eu acho que essa não é a restrição mais pesada pro arquétipo vermelho atualmente, né? E a próxima, de fato, vai fazer com que a gente chore. Tadadã! Eu deixo eu falar mais sobre o Monsters Rage, porque ele assim, vocês podem ver que ele vai xingar a carta de uma forma agora que muito provavelmente o cara que fez essa carta, esse ilustrador, Borja Pindado, ele né, na verdade, eu amo essa carta, mentira, vai tomar... É o seguinte, galera, qual que é o meu problema com o Monstros Rage? Eu já falei com o Caio, já falei com o Thiago, não tive a oportunidade de conversar com o Luiz, né, nem com o Jacome, que foram os que ganharam o último torneio de Monohead. Imagino que eles tenham a carta na lista, né? Mas o Caio falou inicialmente, né, que o Monohead, historicamente falando, e quando a gente fala historicamente, é há 30 anos, né? É isso, você faz Goblin Guide, você faz a Swift Spear, você bate, você dá um Bolt na cara do maluco, né? Você dá um Chain Lightning pra tirar um blocker e você bate, né? O Monsters Rage, e eu não tô nem colocando em comparação com as criaturas, né? Tipo, com o rato, com o Goblin. O Monsters Rage, ele faz qualquer criatura, entrar no arquétipo da RDW. Porque ele dá Trample, que era o grande problema do Monohead, né? Tipo assim, você fazia um rinoceronte na 4 lá, um rino, pô, 4, 5 de bunda, né? Ganhava 3 de vida. O Monohead falava assim, porra, como é que eu vou passar por esse bicho agora, né? Com o Monsters Rage é tipo, foda-se, bate aqui, ó. Você vai bloquear? Mais 3/0 aqui, tá ligado? Tipo, e o Trample, nossa, o grande problema pra mim, se essa carta fosse tudo que ela faz, mas não desse o Monster Roll, né? Que é um problema, na minha opinião, de Power Creep, né? O vermelho nunca teve acesso a isso, né? A Trample Instant Speed com buff, né? E existem outras cartas que fazem isso? Existem, só que essa custa 1. Essa é instantânea, e essa dá Trample infinito para qualquer criatura. Isso somado aos argumentos que o Caio comentou, do rato, do Goblin, da própria Swift Spear, que é 1/2 e passa a ser 2/3. Então, tipo, você tem muita dificuldade de bloquear ela efetivamente, todas as trocas ficam automaticamente para baixo. Então você que começou o jogo, tomou uma porrada, tomou um combo de Monsters Rage na 2, as chances de você voltar desse jogo são cada vez menores. A não ser que você warp, como o Caio comentou, e tenha um Fatal Push, tem um Path, tem um Sword to Exile, to Plowshares, só que todas as respostas vão ser sempre essas, entendeu? Se eu tiver o removal, mas se eu descartar o Monsters Rage, então a gente não entra nesse argumento, né? O argumento é, numa partida convencional, onde está acontecendo um deck contra outro deck, se você fizer isso no turno 2, com uma criatura batendo, quais são suas chances de ganhar? Na minha opinião, muito altas. Mais altas do que deveriam, né? E a gente não tá banindo a carta, né? Vale relembrar que o Monsters Rage é banido no Standard. E vale lembrar que essas cartas problemáticas, algumas delas, warparam o formato. Eu não sei quem acompanhou o match competitivo nos últimos anos, porque estava bem difícil de acompanhar, na realidade, né? Mas teve um Pro Tour ou 2 que foram warpados em cima do Monohead. Inclusive teve um que o Monohead ganhou, não muito tempo atrás, entendeu? E tinham decks extremos, né, com a Leyline, que quando você dá algo na carta duplica. Então, tipo, pra mim, e não é chororô, galera, eu adoro jogar de RDW, porque quem me conhece sabe que eu gosto de jogar de RDW, né, de Red Deck Queens. Eu acho que a carta ela não é saudável, ela cria um gameplay que não é saudável, né, e eu não acho que os decks que estão ganhando, né, na última semana a gente teve 2-3-0 de Monohead, vão deixar de ganhar só por causa do Monsters Rage, porque eu não acho que nenhum deles usava a Fire Painting, né. Eu só acho que isso vai abrir 3 slots no deck para você ser um pouco mais criativo e usar outras cartas para poder talvez remover o blocker, talvez ter um pouco mais de reach, né? Colocar raio se o deck não tiver raio, né? E a gente vai ver se realmente o Monohead morrer porque a gente restringiu o Monsters Rage. Eu acho que isso também fala muito sobre o arquétipo, né? Tipo, no top 8 que eu comentei com vocês no torneio que rolou lá fora, os decks Red não eram de bicho.
não eram Prowess, eram a versão Burn do Red, né? Então, tipo, lá fora o pessoal opta por montar builds mais próximas ao Burn do Legacy, né? E não tanto focado em criaturas. Aqui na loja o pessoal, né, colocou mais bicho. E esse foi o que o cara falou. Acho que vai ser a restrição mais comentada, talvez reclamável, talvez a gente ouça, né, alguma coisa. Mas é isso aí. Essa season vai ser isso e a gente vai coletar o feedback para ver como é que vai ser na próxima season. E você, pilantra, não tô falando do Hugo não, mas você que tá assistindo é pilantra. Você não usa essa carta por causa do pump que ela dá. Você usa essa carta por causa do trample. Todo mundo sabe disso. Porque se ela desse 2-0 e trample... ninguém fala. Se ela desse 2-0 e trample, tava usando do mesmo jeito. Se ela desse 1-0 e trample e ativasse o Prowess, usava da mesma forma. Então você é um pilantra. Se você tá querendo dar trample, existem outras formas de dar trample. No vermelho. Sim. Existem. Tem que pensar mais, só. Então vamos pra próxima aí, né? Beleza, bom setup do Red, né? Então já fui aqui, The Dark Depths. Beleza, galera. Esse aqui também acho que a galera vai ficar feliz com esse. Porque na primeira semana que a gente teve o torneio, eu fiz uma run boa com o Dredge, né? E pra quem não sabe, no Vintage, o Dredge, ele já é nerfado, porque o melhor Dredger, né, que é o Golgari Grave Troll, ele é Dredge 6, ele é restrito no Vintage, né? Então meu deck só podia ter uma cópia. E conversando com o Caio sobre velocidade do Dredge, né? Tipo, a brincadeira que eu falei de todo mundo ter que ter um Hate Grave no side. Brincadeiras à parte, a gente chegou à conclusão de que se dá uma restringida no Imp, que é o único Dredge 5 que o deck tem, a velocidade vai se perder de forma muito consistente. E aí, assim como foi um puzzle para mim montar o deck, vai ter que ser criado um outro puzzle para quem quiser montar, seja essa pessoa eu ou outra pessoa, né? Para ter um Dredge consistente. Porque o Dredge é um Glass Cannon, né? Você com um bom side, você arrebenta o Dredge. E se ele não for assim, a gente tem que mudar alguma coisa, né? Porque a gente não quer um deck que faça tudo. O deck ele é muito bom no G1, mas pós-side ele fica melhor ainda. Não, isso não existe. Se isso existir, todo mundo vai jogar com o mesmo deck e não tem graça. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu não quero remover a possibilidade de alguém montar um Dredge, né? Ou pegar a lista que eu fiz naquela semana também, que usar de referência, né? Só que eu posso garantir para você que com 3 Stink Whip a menos, o deck não roda. Você tem que modificar alguns outros slots. Pelo menos na minha argumentação, nos testes que eu fiz, jogando contra arquétipos diferentes. Eu acho que esse aqui é um bom contender. O Luiz ele chegou a comentar comigo que ele jogava de Coridio no Legacy. Então aí, Luiz, mais um desafio pra gente aí, pra gente poder montar um Dredge. Quem quiser também. Eu acho que isso quase mata o deck. Né? Diferente do que a gente estava comentando do Monsters Age, eu realmente acho que isso aí quase mata o deck. São 2 heavy nerfs, né? Tipo, e o deck já usa 4 do Golgari Tuck, que tem o Dredge 4. Então, basicamente, a gente teria que trocar 3 cartas de Dredge 5 por Dredge 3. E, meu Deus do céu, é dia e noite, literalmente. Muito valor perdido. Muito valor perdido. Muito. Mas ainda deixa possível o deck. Então, isso que a gente quer. Que você seja criativo e faça acontecer se você quiser realmente jogar com a formatação do Dredge, né? Exato. Se você é fã do Dredge, se você é fã do Dark Depths, se você é fã da Fire Pain Maid, monta o deck, cara. Tipo, a gente não quer impedir, diferente do Grape Shot, né? Que a gente quer realmente impedir que você jogue com o Grape Shot. Com as restrições é só pra, tipo, tornar mais difícil a viabilidade da estratégia, né? E aumentar a criatividade da pessoa que está construindo o deck, porque a gente não quer ninguém pegando lista fechada, transferindo e jogando. Claro, você pode fazer isso se você quiser. Quando eu falo a gente não quer isso, é que, tipo assim, a maioria das pessoas não está fazendo isso, né? Pega uma lista de inspiração, o próprio Caio não usa a lista, muita gente na loja também não usa, né? Então, a ideia é essa, acho que é melhor colocar. Seguindo para o próximo, a gente está quase no final já, Caio. Estamos na última, na verdade. E essa aqui, a gente conversou bastante, foi incerteza para cá, incerteza para lá. Eu permaneci no argumento e a verdade é que eu ganhei essa restrição, pessoal. Ele queria banir a carta, galera. Eu vou dar o spoiler aqui. Ele queria muito banir a Ames. Essa carta deveria ir direto para o inferno, digo eu. Mas eu me convenceu que não, vamos restringir. Tudo bem. Porque não faz sentido, entenda. Olha só, você vai gastar uma mana para colocar ela no campo. Aí você vai esperar. Primeiro que você vai milar 4 cartas. Provavelmente vai ser um daqueles míseros
flyers que quando entram no campo lhe dão 2 draws. Ele vai morrer, você vai fazer a mesma coisa, ele vai entrar no campo e lhe dar 2 draws por uma mana. Entenda que a carta é problemática por si, porque quando a gente sobe no side, primeiro que ninguém entra, né, no G1 com hate para artefato ao ponto de inviabilizar o Affinity. Se no G2 você sobe e ela vem, você dá o jogo pro cara. Não, tudo bem, é seu o jogo. Não tem porquê. Toma aí. It's yours. Realmente é uma carta que ela dá pra ver que muitos dos decks que têm feito números dentro dos torneios usam 4 cópias. Sim. E, assim, só 4? Sim. Todas que usam 4. Porque não tem por que usar menos. Se você vai usar menos que 4, você não usa nenhuma. E você muda o deck todo, na verdade. Tudo que tem Affinity e azul vai usar 4 dela porque é uma recursão muito fácil. Você desce ela turno 2 ou até turno 1, né, com uma mana. Turno 2, se você tem hate, primeiro que ela não é artefato, ou seja, ela sai do hate, deixando bem claro. Sim. Se você não tem hate, você simplesmente tem uma carta que lhe mila 4 cartas, ou seja, lhe dá a mão. Porque se você tem um Ornitóptero ali pra descer do grave, você desce rápido. Né? Você tem outra carta, enfim. E a carta qualquer coisa balanceada. Land, você pode pegar Land, que é artefato também, botar em campo. Land é artefato, exatamente. Você tem uma Seat of the Synod aí, colocou no campo, você tem uma ainda mais aí. Sim. Ou seja, ela rampa no azul, né? Tipo, what the fuck, né? E só pra reiterar o que a gente já falou algumas vezes aqui, galera. Mas aí, pô, vocês estão sendo... Mas aí, pô, se todo deck que ganha do Affinity tem 4 Emery, né? Beleza. O Affinity, nos arquétipos agressivos, ele é um dos pilares do formato, né? Como o Caio falou, muito deck fazendo resultado. Sendo que o Affinity, eu tenho certeza que, diferente do Mono Red, é o deck que tem mais flexibilidade na build, né? E até o que o Caio comentou, se você usar azul, você tem 4 Emery. Não tem muito por que não usar azul, né? Porque tem Totcast, tem aquele cara que tem afinidade com entrada 2 draws, mas antigamente no Pauper, o que a gente tentava fazer eram 5 colors, né? O Affinity. No Modern, você usa o White Champion, você usa cartas que vão explorar não necessariamente as cores, mas o Metalcraft, né? Então, e as cartas que na realidade se beneficiam do Affinity, né, da afinidade, não vão ser atingidas com a restrição da Emery, porque você continua conseguindo fazer o seu barriga no turno 3, você continua conseguindo fazer o Captain Cannoneer. O que a gente está tirando é a recursão do deck, né? Tipo assim, o deck não deveria ser capaz de cuspir a mão toda no turno 2, que é o que historicamente o Affinity faz, e depois no turno 3 está com 6 cartas de novo. Entendeu? A Emery não faz isso, mas ela mila, como o Caio falou, e você coloca uma peça importante no seu grave que você consegue já botar em campo, né? Vale a pena ler a carta que é Choose Target Artifact. Então, se você milar um artefato que custa 10 na sua build e você virar a Emery, ele vai entrar em campo, né? Tipo, você vai castar ele naquele turno, né? Então, se tiver acesso à conta lá do Affinity para diminuir o campo, para diminuir o custo dele, é mongoloide, assim, a vantagem que ela dá. Só que eu não acho que ela mata o Affinity. Inclusive, o Neto fez resultado na semana passada, e eu joguei contra ele me ganhou de 2-0, e eu só vi a Emery no G2. Ele fez 2 ou 3, eu matei todas que ele fez, né? Mas é isso, eu tive que matar, porque se eu não matasse, tipo, o jogo já estava muito ruim, e eu estava de control, né? Então, tipo, eu fui matando, né, as threads dele, ele fez a Emery, eu tive que dar um raio nela, ele fez outro, eu dei outro raio nela, acho que ele fez 3, eu matei as 3. A terceira acho que eu matei com a hélice. E aí faltou remoção pra matar outro bicho, né? Tipo, sei lá, um jacarezinho lá que ficou 4-4, né? Uma coisa assim. E eu acho que, assim, a gente tem que formatar aqui o entendimento de que é muito diferente, por exemplo, um Red Deck Wins ou um Mono Red Prowess de um Affinity. Como ele funciona? Então, assim, o Affinity, ele vai cuspir a mão dele toda, o Mono Red, ele vai cuspir a mão dele toda, só que o Affinity, ele supostamente vai conseguir comprar muito mais cartas que o Mono Red. Vai conseguir permanecer atacando por onde o Mono Red não ataca, que é voando. Ou então, enfim. E para além disso, ele vai ter uma oportunidade com a Emery, que é uma oportunidade até que, diria eu, injusta, que o Mono Red não tem. Que é voltar às cartas que efetivamente tivemos que lidar, né? Ou seja, se eu matei um Ornitóptero, se eu matei um seu barriga,
e ele volta custando zero, né? Você vê que o valor do jogo mudou totalmente, porque eu gastei um raio no Ornitóptero que voltou no outro turno custando zero. Ou então você gastou um desmembro no seu barriga que voltou no outro turno custando zero. Exatamente. Tá ligado? Então, né? Eu acho que é isso, né, Caio? Com relação a restrições, bans e unbans. Não é isso. E se vocês quiserem reclamar, fiquem calados. Mas é sempre bom, pessoal, a gente ter pessoas que conversem com a gente sobre os arquétipos, que gostam, que não gostam, que estão vendo problema, porque, claro, a nossa visão é a visão de duas pessoas. E assim, a gente não vai conseguir fazer com que o formato fique a melhor coisa do mundo, mil maravilhas. Só que o nosso objetivo nunca estabelecer uma ditadura, nem muito menos formar um ambiente ideal do velho Vintage, onde a gente não consiga combater turno 2, onde a gente não consiga matar turno 2 com se você conseguir, parabéns, você foi um cara inteligente, é bem possível que seja banido na season que vem, mas por causa de você, entendeu? Exato, tem uma season inteira pra brincar. Exatamente. E esses bans aqui não serão feitos quarta, tá, pessoal? Quarta-feira você pode vir com 4 Henry no deck, pode vir com 4 Fireband Student, 4 Monsters Rage, não venha com Monsters Rage, carta safada mesmo. Quarta dia 11, né, Caio? Dia 11. Então, galera, a partir da próxima semana, que é quarta dia 18, é quando vai entrar em vigor essa season. E deixando bem claro, pessoal, que é o seguinte, notem que a gente afinou aqui 2 arquétipos que tem jogado mais na loja, né? Que são Mono Red, por causa do Monsters Rage, e nem que tem jogado mais, mas fez muito bem nas mãos do Neto, que foi o Affinity. Acho que o Affinity ele não muda por causa dela. Ele só se torna um pouco menos consistente em relação às suas regulações. Fica a mesma coisa o deck, na verdade, sinceramente. Fica a mesma coisa. Né? Agora você provavelmente vai colocar 4 bichos, né, artefato, com afinidade no lugar dela, provavelmente. Acho que você ainda deixa uma, com certeza, vale a pena quando você comprar. Igual a Fireband, tipo, o seu deck que você tinha montado, eu não sei se ele torna viável, porque ele era realmente montado pra, tipo, estourar o cara com a Fireband, né? Mas essa que é a ideia, é o ajuste da lista, entendeu? Porque essa é a graça da coisa, né? Quando você encontra um deck que você gosta, um cara que eu lembro que gosta de jogar com a estratégia, o João, por exemplo, joga sempre com os big decks, né? Tipo, agora ele tá jogando com Cloud Pulse, ele jogava com Tron no Pauper, e, pô, é o pet deck dele, saca? Tipo, ele vai querer mexer, botar uma coisinha aqui, tirar outra coisinha ali do side, mas a chance da gente ver ele com o Cloud Post, da gente ver, por exemplo, o Matheus com o White Winnie, são muito grandes, entendeu? A gente vê o Thiago com o Red Deck, eu sei que você agora desbanindo o Hypergenesis, né? Ele deve querer com o Hypergenesis também, mas o que a gente vai começar agora a efetivamente ver com esses ajustes que a gente fez é a criação de um metagame. A gente teve 2 torneios. E nesses 2 torneios, a estatística para o agro foi lá em cima. Né? Foi tipo quase 50% do field agro, né? Mono Red, White, aí alguns decks mid-range indo mais ou menos bem, e os controls indo muito mal, tirando o Inácio. O Inácio é o único cara que fez resultado das 2 semanas jogando de control. Parabéns, Inácio, inclusive, porque o field tá muito agressivo, tá complexo para jogar de control, para ter resposta para tudo. Mas é o que a gente tem estudado. Então, vocês estão vendo, a gente estuda, tá ligado? A gente pensa, a gente analisa. Então, se vocês quiserem analisar também, estudar, dar ideia, fazer comentário, crítica construtiva, feedback é sempre bem-vindo, galera. Foi o que o Caio falou. O que a gente quer é ajudar de forma ativa, né? Nós estamos sendo proativos aqui na criação, ao trazer o formato, trazer as ideias, trazer os bans, as restrições e tal. Só que se não tiver gente para jogar, não existe formato. O formato antes era eu e o Caio jogando, né? Eu e o Caio batendo cabeça, ele montando ban de barreiras, e eu brincando com ele, com o meu deck lá maluco, da Voice, e tipo, agora tem 13 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas jogando com a gente, entendeu? E vão vir mais pessoas, a tendência é que venham mais pessoas, né? Então, eu acho que tá bem claro a nossa proposta para a loja, e inclusive para a loja, porque tudo isso que está sendo passado para vocês, a gente conversou muito bem com a Flora, com o Pedro, e acho que eu vou aproveitar esse gancho também, Caio, para dar um comunicado a respeito da liga. Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre os bans? Não, a verdade é que, pessoal, a gente vai tentar sempre fazer esses vídeos quando a gente for fazer essas restrições e banimentos. Até pra gente dar um feedback de transparência, né?
Porque não adianta, Sim. digamos, não, velho, Hugo levou um sarrafo da minha Henry e chorou e baniu. Não, isso nunca vai acontecer, pessoal. Isso nunca vai acontecer. Até porque tem duas pessoas aqui e, assim, pode ter mais, sabe? Saibam que vocês estão dentro disso aqui também. E a gente vai sempre melhorar o ambiente da loja. Nunca o ambiente da gente, sabe? O ambiente da loja, para todo mundo. Até porque vão ter semanas eventuais que eu não vou poder jogar, o Caio não vai poder jogar. E o mais importante pra gente é ver a galera que tá jogando, qual é o feedback dessas pessoas, né? Por isso que quem tava na semana passada lembra, assim que eu cheguei em casa, galera, feedback aqui, ó, que tá fresquinho, 3 rounds foi bom, vocês querem 4 rounds? Aí algumas pessoas falaram, pô, eu prefiro 4 rounds, mas eu entendo que 3 rounds é melhor, né? Então, sempre coletando feedback. O comunicado, na realidade, sobre a Liga não vai ser absoluto hoje, porque a gente teve algumas alterações, né? Mas eu queria anunciar aqui, aproveitar, para quem está até o final do vídeo, parabéns, né? Anunciar que a loja topou fazer a Liga nas quartas-feiras, né? Do Value Vintage. Eu vou ter que ajustar com eles a questão da premiação, porque a premiação que eu tinha pensado em fazer, que era com meu amigo do Rio, fazendo as artes, infelizmente não vai dar mais para fazer. Eu já encomendei o primeiro playmatch, ele já está a caminho, então a gente sabe que a primeira liga, a premiação vai ser um playmatch com uma arte exclusiva feita pelo João, meu amigo. O playmatch de extrema qualidade, ele deve chegar talvez por volta do dia 15, 16. Eu vou levar para a loja para a galera ver. Vai ser, eu espero já estar com ele na semana do dia 18, né, que é quando a gente vai começar de fato a liga. E vai ser um valor acrescentado na inscrição. Tipo, a gente está cobrando R$10 hoje, deve subir algo para 15 ou para R$20. E basicamente essa outra metade que vai entrar vai ser convertida para pagar o valor do playmatch que saiu do meu bolso, né? E quando a gente alcançar o valor, que foi em torno de R$250, R$260, R$257, né? Essa primeira liga muito possivelmente vai ser mais no sapatinho. A gente vai premiar só o primeiro lugar mesmo. E a gente pode fazer tanto por pontos corridos, quanto do jeito que eu acho legal, que é o Invitational, né? Que é tipo pegar os 8 melhores ali, jogar para um outro torneio para quem ganhar esse torneio ganhar o prêmio. Mas como, diferente do que eu tinha pensado inicialmente, eu queria premiar o top 1 e o top 2, né? Não vai dar para premiar com as artes. Eu vou ter que afinar aí com o Covil como que vai ser feita a premiação, se eles têm interesse em entrar, se a gente vai fechar um valor maior, né? Mas eu já posso deixar garantido que vai ser isso. A partir do dia 18 a gente começa a competir de fato, isso vai ser conversado na próxima semana, quando eu tiver maiores confirmações com a Flora e com o Pedro, eu vou colocar no grupo também, para vocês saberem certinho qual que é a premiação, quanto que está valendo a entrada. Eu acredito fielmente que não vai subir para mais de R$20, porque a ideia era colocar 10 de inscrição convertida em crédito na loja, como a gente está fazendo, e pegar 10 cada um para o pote da premiação. E o Covil já concordou, isso eu posso confirmar, em premiar sempre com as promos e os campeões com o promo pack, né? Então, pô, a pessoa, que nem o Jacome, chega na semana passada, paga R$10 de inscrição, ganha R$30 de crédito na loja e um promo pack, tá ligado? Então, tipo, subindo o valor da inscrição, subindo o valor da premiação também, vai ter o prêmio lá no final da liga, né? Quer dizer, para agregar o valor, mas a loja já confirmou que vai continuar premiando com as cartinhas promos e com o promo pack também. Então, eu acho que foi um formato que não existia 2 meses atrás, sei lá, na loja. A gente está conseguindo movimentar bastante gente, bastante informação interessante por parte do Covil também, e a tendência é que isso melhore. Então eu vou encerrar por aqui essa parte da liga, e quando eu tiver melhores e mais corretas informações eu passo no grupo. E a gente está criando algo que não existe no Brasil, pessoal. Isso aí vai se espalhar, tenho a convicção disso. E dependendo da gente, vai ser feito com muito profissionalismo, apesar de a gente não ganhar nada fazendo isso. A gente ganha alegria, a gente ganha o sorriso das pessoas quando a gente mata elas com maritilagem. Ou seja, nada. Brincadeira, pessoal. A gente gosta muito de fazer isso, né? Mas assim, é bom que vocês saibam que isso aqui é um desempenho de forças e energias que realmente exige dedicação. Exige dedicação, assim, bastante dedicação para estudar tudo, fazer as coisas da maneira mais correta, para que vocês, enfim, tenham de fato um resultado legal no final de uma liga, no final de um torneio, ganhem suas promos e packs. E é isso, Caião, a gente tá já em 55 minutos de vídeo, acho que a gente pode encerrar por aqui. Esse foi o piloto, galera, do Vivi Show, muito possivelmente vai ser uma parada frequente, não só com os anúncios de bans e
e Ambans. Tenho planos aí para o futuro, mas esse é o projeto piloto. Eu e Caião vai se despedir aqui e a gente se vê na quarta-feira para cair na porrada. E a gente vai mandar a lista, pessoal, pro WhatsApp também, porque vai ter gente que não vai ver o vídeo todo, né? Então vai ter que ver a lista no WhatsApp. É. A gente vai mandar o